Nos bastidores da política latino-americana, um movimento silencioso começou a chamar atenção: a aproximação estratégica entre Brasil e México. Durante décadas, cada país seguiu sua própria trajetória, lidando com desafios internos e mantendo relações comerciais tradicionais, muitas vezes dominadas por interesses externos. Mas a conjuntura atual, marcada por instabilidade econômica, pressões internacionais e a necessidade de maior protagonismo regional, abriu espaço para uma aliança inédita. Brasília e Cidade do México começaram a intensificar diálogos, compartilhando interesses estratégicos em comércio, infraestrutura, energia e tecnologia. O objetivo não era apenas fortalecer economias locais, mas também criar um bloco capaz de disputar influência regional e global, desafiando o tradicional domínio de potências externas sobre a América Latina. Analistas começaram a perceber sinais claros. Acordos comerciais, reuniões diplomáticas e investimentos coordenados indicavam que algo maior estava sendo planejado. O capítulo evidencia como decisões silenciosas e estratégicas podem redesenhar o poder político e econômico, mesmo antes de se tornarem públicas, preparando o terreno para uma virada histórica na região. Capítulo 2. Interesses estratégicos por trás da aproximação. A aproximação entre Brasil e México não aconteceu por acaso. Foi motivada por interesses estratégicos claros e bem definidos. Ambos os países enfrentavam desafios internos que limitavam seu crescimento individual, desde desigualdades sociais e infraestrutura deficiente até a necessidade de atrair investimentos externos. Ao unir forças, eles poderiam criar sinergias poderosas, compartilhar tecnologia, integrar cadeias produtivas e fortalecer posições comerciais em mercados globais. Para o Brasil, a parceria com o México significava acesso a novas rotas comerciais e maior influência na região do Pacífico, enquanto o México buscava consolidar seu papel na América do Sul, diversificando parceiros e reduzindo dependência de países do Norte. Além disso, questões geopolíticas, como a necessidade de contrabalançar a presença dos Estados Unidos e da China na região, impulsionaram ainda mais a cooperação. O resultado foi um alinhamento de interesses econômicos, políticos e estratégicos, que sinalizou ao continente inteiro que uma nova configuração de poder estava em formação. Este capítulo evidencia que alianças modernas não se baseiam apenas em proximidade geográfica, mas em objetivos compartilhados, capacidade de cooperação e visão estratégica de longo prazo. Capítulo 3. A concretização de acordos e investimentos. Com interesses alinhados, Brasil e México passaram do diálogo à ação, transformando a aliança em projetos concretos. Nos setores de energia, infraestrutura e tecnologia, ambos começaram a assinar acordos bilaterais, facilitando investimentos conjuntos e a transferência de conhecimento. Empresas brasileiras passaram a explorar oportunidades no México, enquanto companhias mexicanas ampliaram presença no Brasil, criando uma integração inédita em setores estratégicos. Além disso, surgiram projetos conjuntos em áreas como logística e transporte, conectando portos, rodovias e corredores industriais que permitiriam escoar produtos de forma mais eficiente. Pequenos e médios empresários também foram impactados, beneficiando-se de programas de cooperação e financiamento coordenados pelos dois governos. Essa movimentação sinalizou ao continente que a parceria não se limitava a discursos diplomáticos. Havia um compromisso real de unir esforços econômicos para criar competitividade regional. Ao consolidar investimentos e projetos conjuntos, Brasil e México estabeleceram bases sólidas para uma influência crescente na América Latina, mostrando que o poder pode ser redesenhado através de planejamento estratégico e execução coordenada. Capítulo 4. Impacto político e desafio às potências externas. À medida que os acordos econômicos se consolidavam, a Aliança Brasil-México começou a gerar efeitos visíveis no cenário político latino-americano. Países vizinhos perceberam que a cooperação entre as duas maiores economias da região não se limitava a comércio, mas influenciava decisões estratégicas e diplomáticas. A iniciativa passou a ser vista como uma forma de equilibrar a presença tradicional de potências externas, como os Estados Unidos e, mais recentemente, a China, que já buscavam expandir influência econômica
econômica e política na América Latina. Brasília e Cidade do México começaram a coordenar posições em fóruns internacionais, defender projetos regionais e apresentar uma frente unida em negociações comerciais, fortalecendo sua voz coletiva. Essa nova postura provocou atenção global. Enquanto Washington observava cuidadosamente para manter seu papel de liderança, Pequim analisava como a cooperação bilateral poderia afetar seus contratos e investimentos na região. O capítulo evidencia que a aliança não é apenas econômica, mas estratégica, capaz de reposicionar o poder na América Latina e redefinir o equilíbrio entre atores locais e globais. Capítulo 5. Efeitos sobre o comércio e a competitividade regional. Com a cooperação entre Brasil e México se fortalecendo, o impacto no comércio regional se tornou rapidamente perceptível. Empresas de ambos os países passaram a competir de forma mais coordenada em mercados externos, utilizando sinergias logísticas e tecnológicas para reduzir custos e aumentar eficiência. Isso trouxe uma vantagem competitiva significativa em comparação a outros países da América Latina que precisavam reagir a essa integração cada vez mais estratégica. Setores como automotivo, agrícola, energético e tecnológico sentiram os efeitos de imediato. Produtos brasileiros e mexicanos começaram a chegar em mercados internacionais com maior qualidade, preço competitivo e confiabilidade, aumentando exportações e consolidando marcas regionais. Além disso, a aliança incentivou uma reorganização logística interna, melhorando infraestrutura de portos, estradas e redes de transporte, o que também beneficiou o fluxo interno de mercadorias. Como resultado, outros países latino-americanos foram pressionados a modernizar suas práticas comerciais e a buscar acordos estratégicos, percebendo que o Brasil e o México não eram apenas parceiros entre si, mas forças capazes de influenciar toda a dinâmica econômica regional. Este capítulo evidencia que alianças estratégicas podem transformar o cenário comercial, gerando impacto direto na competitividade e na capacidade de influência regional. Capítulo 6. Energia e infraestrutura como pilares estratégicos. A parceria Brasil-México rapidamente se estendeu além do comércio, alcançando áreas críticas como energia e infraestrutura. Ambos os países perceberam que para consolidar seu protagonismo regional, era essencial coordenar políticas de desenvolvimento energético, incluindo exploração de petróleo, gás natural e fontes renováveis. Projetos conjuntos começaram a surgir, com compartilhamento de tecnologia, investimentos em eficiência e integração de redes de energia que poderiam atender não apenas aos dois países, mas também a outros parceiros da região. No setor de infraestrutura, a aliança promoveu melhorias em portos, estradas e ferrovias, facilitando o escoamento de mercadorias e fortalecendo a logística regional. Essa coordenação gerou efeitos multiplicadores. Empresas de construção, logística e tecnologia foram estimuladas a investir, criando empregos e modernizando a base produtiva local. Paralelamente, a iniciativa serviu como modelo para outros países da América Latina, mostrando que cooperação estratégica pode gerar benefícios econômicos e políticos tangíveis. Ao fortalecer energia e infraestrutura, Brasil e México não apenas aumentaram sua influência regional, mas também demonstraram que alianças inteligentes podem redesenhar a geopolítica latino-americana de forma prática e duradoura. Capítulo 7. Olhares globais sobre a aliança. Brasil-México. À medida que Brasil e México consolidavam sua cooperação econômica, política e estratégica, a aliança passou a atrair olhares atentos de potências globais. Os Estados Unidos, historicamente influentes na região, observavam a movimentação com cautela, avaliando possíveis impactos em sua presença geopolítica e nos fluxos comerciais que envolviam seus interesses. Pequim também monitorava de perto, considerando como a coordenação entre as duas maiores economias da América Latina poderia afetar seus investimentos e contratos existentes. Além disso, países da União Europeia começaram a analisar a possibilidade de parceria com o bloco emergente, entendendo que a consolidação de Brasil e México poderia alterar acordos comerciais e redefinir prioridades regionais. Essa atenção global trouxe tanto oportunidades quanto desafios. Os dois
dois países podiam negociar com maior poder, mas também precisavam gerenciar pressões externas e demonstrar equilíbrio diplomático. Este capítulo evidencia que, quando duas nações de relevância regional se unem de forma estratégica, o efeito vai além das fronteiras, impactando decisões políticas, econômicas e diplomáticas em nível global. Capítulo 8. Influência sobre acordos regionais. Com a consolidação da aliança, Brasil e México passaram a desempenhar papel central na formulação e negociação de acordos comerciais na América Latina. A coordenação entre os dois países aumentou seu peso político, permitindo propor termos vantajosos em blocos regionais, estimular integração econômica e fortalecer cadeias produtivas que atravessam fronteiras. Países vizinhos sentiram a pressão. A cooperação bilateral servia como modelo, mas também estabelecia padrões de competitividade e eficiência que se tornaram referência na região. Além disso, Brasília e Cidade do México começaram a facilitar acordos entre empresas de diferentes países, promovendo investimentos cruzados e criando oportunidades que antes eram limitadas a mercados externos. Essa atuação não apenas aumentou a influência de ambos, mas também deu início a um redesenho do comércio latino-americano, com fluxos mais coordenados e decisões mais centralizadas em torno de interesses estratégicos da aliança. O capítulo evidencia que, quando duas potências regionais se unem, sua capacidade de moldar políticas e acordos vai muito além de suas fronteiras, impactando diretamente toda a dinâmica econômica continental. Capítulo 9. Reações de países vizinhos e a nova concorrência. A consolidação da Aliança Brasil-México rapidamente provocou respostas nos países vizinhos. Na América do Sul, produtores e governos perceberam que a parceria bilateral alterava a dinâmica de comércio regional, criando padrões mais competitivos e exigindo maior eficiência para manter relevância. Países como Argentina, Chile e Peru passaram a reavaliar suas estratégias, buscando modernizar infraestrutura, diversificar mercados e negociar acordos comerciais de forma mais estratégica. Ao mesmo tempo, a integração Brasil-México serviu como pressão para que governos locais fortalecessem suas políticas econômicas, incentivassem a competitividade industrial e ampliassem programas de inovação tecnológica. Essa nova concorrência regional não era apenas comercial, mas política. Ao estabelecer padrões logísticos, acordos preferenciais e projetos conjuntos, a aliança redefinia o protagonismo e exigia respostas coordenadas de outros atores latino-americanos. O capítulo evidencia que alianças estratégicas não beneficiam apenas os países envolvidos, mas também remodelam a competição e a dinâmica política da região, estimulando modernização e reajuste de estratégias por toda a América Latina. Capítulo 10. Transformações na infraestrutura logística e industrial. A parceria entre Brasil e México não se limitou a acordos comerciais. Ela gerou transformações concretas na infraestrutura logística e industrial da região. Portos estratégicos, ferrovias e corredores de transporte foram modernizados para facilitar o fluxo de mercadorias entre os dois países e seus parceiros comerciais. No setor industrial, a aliança estimulou a criação de polos integrados, onde empresas de diferentes setores podiam colaborar em produção, tecnologia e distribuição. Isso reduziu custos, aumentou eficiência e fortaleceu a competitividade regional, beneficiando tanto grandes conglomerados quanto pequenos e médios empresários. Além disso, o investimento em infraestrutura não se restringiu ao território dos parceiros. Países vizinhos também foram impactados, ao serem incluídos em redes logísticas mais eficientes, capazes de integrar cadeias produtivas continentais. Essa reorganização demonstrou que a Aliança Brasil-México possuía capacidade de remodelar a estrutura econômica da América Latina, tornando a região mais conectada, competitiva e estratégica no comércio global. Este capítulo evidencia que investimentos coordenados em logística e indústria não apenas aumentam eficiência, mas também consolidam poder político e econômico em escala regional. Capítulo 11. Impactos sociais e econômicos para a população. A modernização promovida pela Aliança Brasil-México trouxe benefícios tangíveis para a
à população local, indo muito além do ambiente corporativo. A construção e melhoria de portos, estradas, ferrovias e polos industriais geraram milhares de empregos diretos e indiretos, estimulando renda e consumo nas regiões envolvidas. Pequenos e médios empresários puderam acessar mercados maiores, aproveitando a eficiência logística e a integração regional para expandir negócios. Além disso, programas de capacitação e transferência de tecnologia ajudaram trabalhadores a adquirir novas habilidades, elevando a competitividade da mão de obra local. O impacto social se refletiu também na qualidade de serviços públicos. O aumento da arrecadação proporcionou investimentos em saúde, educação e infraestrutura urbana, beneficiando comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, a população passou a perceber os efeitos positivos da parceria internacional, entendendo que decisões estratégicas no nível diplomático e econômico podem gerar melhorias concretas no cotidiano. Este capítulo evidencia que alianças estratégicas, quando acompanhadas de investimentos coordenados, podem criar um ciclo virtuoso, promovendo crescimento econômico, inclusão social e fortalecimento das regiões envolvidas. Capítulo 12. Influência política e diplomática regional. À medida que Brasil e México fortaleciam sua parceria econômica e logística, sua influência política na América Latina começou a se tornar evidente. A aliança passou a coordenar posições em fóruns regionais e internacionais, orientando debates sobre comércio, investimentos, segurança e integração continental. Países vizinhos perceberam que decisões conjuntas entre Brasília e Cidade do México poderiam moldar políticas comerciais, padrões regulatórios e até estratégias de desenvolvimento de infraestrutura. Essa capacidade de influenciar agendas transformou a aliança em um ator político relevante, capaz de contrabalançar pressões externas, como as de Estados Unidos e China, sem comprometer seus interesses internos. Além disso, o alinhamento estratégico permitiu aos dois países defenderem conjuntamente projetos regionais, garantindo maior peso em negociações multilaterais. Este capítulo evidencia que, em um contexto global complexo, alianças inteligentes não apenas geram vantagens econômicas, mas também ampliam a capacidade de moldar decisões políticas, redefinindo o poder e a influência na região. Capítulo 13. Impacto no comércio internacional e competitividade regional. Com a Aliança Brasil-México consolidada, a América Latina passou a ser observada de forma diferente no comércio global. A integração econômica entre os dois países criou um bloco capaz de negociar acordos comerciais mais vantajosos, influenciar preços de commodities e definir padrões de exportação. Setores estratégicos como agricultura, energia e manufatura tornaram-se mais competitivos, aproveitando sinergias em produção, logística e tecnologia. Países da região sentiram a pressão para se adaptar, modernizando processos e buscando diversificação de mercados para não perder relevância. Internacionalmente, investidores passaram a reconhecer a força do bloco, aumentando o fluxo de capital e fomentando parcerias estratégicas. Além disso, a coordenação entre Brasil e México permitiu criar projetos de integração comercial que conectaram melhor os mercados regionais, tornando a América Latina mais unida e eficiente. Este capítulo evidencia que alianças regionais fortes não apenas beneficiam os países envolvidos, mas também transformam o continente em um ator global mais competitivo, capaz de negociar com poder e autonomia frente às grandes potências. Capítulo 14. Inovação e tecnologia como ferramentas de liderança. Além do impacto econômico e político, a Aliança Brasil-México começou a estimular fortemente inovação e tecnologia na região. Ambos os países investiram em centros de pesquisa, startups e parcerias universitárias, visando desenvolver soluções para setores estratégicos como energia renovável, agricultura de precisão, indústria 4.0 e logística inteligente. Empresas de tecnologia passaram a se beneficiar de incentivos conjuntos, criando produtos mais competitivos para mercados internos e externos. A troca de conhecimento entre Brasil e México acelerou processos de modernização industrial e fomentou a capacitação da mão de obra local, elevando padrões de produtividade e qualidade. Países vizinhos
observaram que a inovação se tornava um diferencial competitivo essencial, e muitos começaram a buscar cooperação ou adotar políticas semelhantes para não ficar atrás. A aliança mostrou que liderança regional não se limita à quantidade de recursos ou tamanho do mercado, mas também à capacidade de integrar tecnologia, conhecimento e inovação em estratégias econômicas e sociais. Este capítulo evidencia que investimentos inteligentes em ciência e tecnologia podem transformar uma aliança em referência global, consolidando o poder econômico e estratégico da região. Capítulo 15. Efeitos na população e nos setores produtivos. A modernização promovida pela Aliança Brasil-México trouxe impactos diretos e perceptíveis para a população e os setores produtivos. Trabalhadores passaram a ter acesso à capacitação em novas tecnologias, aumentando empregabilidade e renda, enquanto pequenos e médios empresários aproveitaram melhorias na infraestrutura e logística para expandir negócios e acessar mercados maiores. A modernização de portos, estradas e centros industriais reduziu custos e aumentou a eficiência produtiva, beneficiando diretamente a economia local e gerando um ciclo positivo de crescimento. Além disso, o aumento da arrecadação proporcionou investimentos em serviços públicos, como saúde, educação e transporte, refletindo melhoria na qualidade de vida das comunidades. A população começou a perceber que decisões estratégicas de política internacional podiam ter efeitos concretos no cotidiano, criando maior engajamento e interesse por políticas de desenvolvimento regional. Este capítulo evidencia que alianças estratégicas bem estruturadas não apenas fortalecem economias, mas também impactam positivamente a sociedade, criando benefícios tangíveis que vão além das fronteiras do setor empresarial. Capítulo 16. Ascensão política e presença global. Com a consolidação econômica e tecnológica, a Aliança Brasil-México começou a projetar poder político na América Latina e além. A coordenação entre os dois países passou a influenciar decisões regionais, desde negociações comerciais até políticas de integração econômica. Essa presença estratégica permitiu aos parceiros apresentar uma frente unida em fóruns internacionais, fortalecendo a voz latino-americana e equilibrando a influência de potências globais como Estados Unidos e China. Ao mesmo tempo, a aliança consolidava uma imagem de liderança responsável, capaz de defender interesses locais sem comprometer o equilíbrio geopolítico. Governos vizinhos passaram a buscar parcerias e acordos com os dois países, reconhecendo a capacidade de Brasília e Cidade do México de moldar políticas regionais. Este capítulo evidencia que alianças bem estruturadas não apenas transformam economias, mas também elevam a posição diplomática de um bloco regional, garantindo protagonismo político e maior autonomia na tomada de decisões globais. Capítulo 17. Transformações no comércio internacional e cadeias produtivas. A Aliança Brasil-México começou a influenciar decisivamente o comércio internacional e as cadeias produtivas latino-americanas. A coordenação entre os dois países permitiu otimizar fluxos de exportação, reduzir custos logísticos e aumentar a eficiência em setores-chave como agricultura, energia e manufatura. Empresas passaram a planejar produção e distribuição considerando o bloco como um todo, o que elevou a competitividade regional frente a outros mercados globais. Essa integração criou oportunidades de cooperação entre países vizinhos, incentivando investimentos cruzados e estimulando inovação tecnológica nos processos produtivos. Além disso, mercados internacionais passaram a enxergar o bloco como parceiro estratégico confiável, aumentando exportações e atraindo investimentos externos. O capítulo evidencia que alianças regionais podem remodelar o comércio global, tornando os países envolvidos protagonistas em decisões que antes eram dominadas por potências externas e fortalecendo toda a rede produtiva latino-americana. Capítulo 18. Impulso à inovação e capacitação profissional. Com a consolidação da aliança, Brasil e México intensificaram esforços para fomentar inovação e qualificação profissional. Foram criados centros de pesquisa conjuntos, programas de incentivo a startups e parcerias universitárias, focando em tecnologia avançada, indústria 4.0, agricultura de precisão e energia renovável.
renovável. A troca de conhecimento e experiências acelerou a modernização industrial, permitindo que trabalhadores adquirissem novas habilidades e que empresas aumentassem produtividade e competitividade. Além disso, governos locais adotaram políticas de capacitação profissional, alinhadas às necessidades do mercado, fortalecendo o potencial da mão de obra regional. Países vizinhos observaram que inovação e qualificação se tornavam diferenciais estratégicos, inspirando iniciativas semelhantes para não perder competitividade. Este capítulo evidencia que alianças estratégicas podem criar ecossistemas de inovação que beneficiam não apenas os países parceiros, mas também toda a região, tornando a América Latina mais preparada para desafios globais e consolidando sua posição no cenário internacional. Capítulo 19. Efeitos sociais e econômicos para a população e empresas. A modernização promovida pela Aliança Brasil-México trouxe impactos concretos para a população e setores produtivos. Investimentos em infraestrutura, tecnologia e logística criaram milhares de empregos diretos e indiretos, elevando a renda e estimulando o consumo em diversas regiões. Pequenos e médios empresários aproveitaram o acesso a mercados ampliados e a eficiência logística para expandir negócios, enquanto a capacitação da mão de obra local aumentou produtividade e competitividade. Além disso, o crescimento econômico proporcionou maior arrecadação, permitindo aos governos investir em serviços públicos como saúde, educação e transporte, melhorando a qualidade de vida das comunidades. Esse ciclo virtuoso de desenvolvimento evidenciou que decisões estratégicas em nível diplomático e econômico podem gerar efeitos tangíveis no cotidiano das pessoas, fortalecendo confiança nas políticas públicas e na cooperação regional.